estamos ao vivo. Agora são 9h32, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, e o Papa Francisco surpreende. Deixou o Vaticano bem cedo, debaixo de chuva, e foi ao centro de Roma rezar por todos que sofrem com a doença e o desânimo. E ainda convocou toda a igreja para um ano especial dedicado a São José. Dia histórico, começou hoje no Reino Unido a campanha de vacinação contra a Covid-19. E aqui no Brasil, o governo deve assinar nesta semana o contrato com a Pfizer na compra de 70 milhões de doses da vacina. No estado de São Paulo, o governo anunciou a imunização a partir de 25 de janeiro, apesar da Coronavac ainda não ter recebido a aprovação da Anvisa. Direto de Brasília, a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o depoimento do presidente Bolsonaro. E ainda, nossa equipe conversou com um especialista que mostra como a espiritualidade pode contribuir para a nossa saúde. Daqui a pouco, depois do intervalo. Mas antes, você vê aí imagens ao vivo da capital. Hoje, as imagens ao vivo da capital, pessoal. Isso! Hoje a cidade deve ficar assim, sol com muitas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura entre 18 e 26 graus. Hoje, bem cedinho, o Papa Francisco resolveu fazer uma surpresa. Ele deixou o Vaticano e foi ao centro de Roma para rezar diante da imagem da Imaculada Conceição. O ato público de veneração tinha sido cancelado para evitar aglomerações, mas às 7 da manhã, Francisco chegou à Praça de Espanha, no centro de Roma. Debaixo de chuva, prestou homenagem à Imaculada Conceição, celebrada hoje. Ali depositou flores e rezou, pedindo à Mãe de Jesus que guarde Roma e seus habitantes, confiando a ela todos os que na cidade e no mundo sofrem com a aflição da doença e do desânimo. Em seguida, o Papa foi à Basílica de Santa Maria Maior, rezou diante do ícone de Maria e desceu até a cripta do presépio, onde celebrou uma missa. E depois o Papa Francisco retornou ao Vaticano e rezou a oração do Ângelus com as pessoas presentes na Praça São Pedro. Ele explicou que a pandemia não nos impede de oferecer à nossa mãe as flores que ela mais gosta, como a oração, a penitência e o coração aberto à graça. E o Papa Francisco anunciou hoje o ano de São José. O anúncio ocorre com a publicação da carta apostólica Patris Corde, que em latim quer dizer com coração de pai. De acordo com o Vaticano, a carta traz os sinais da pandemia da Covid-19 e busca valorizar pessoas comuns que, distante dos holofotes, exercitam a paciência e transmitem esperança, a exemplo da vida discreta de São José. Francisco indica José como modelo de pai e de marido para os homens de hoje, além da pureza, coragem e força de São José, frutos da fortaleza que vem do Espírito Santo. Ao recordar o carpinteiro José, o documento recorda a urgente questão do trabalho e faz um apelo em favor dos trabalhadores. O ano especial começa hoje e vai até 8 de dezembro de 2021, concedendo indulgências especiais. A data celebra os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica. E a seguir, o início da vacinação contra a Covid no Reino Unido. Vamos para o intervalo rápido com imagens lá do Rio Grande do Sul. Em Farroupilha tem sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 28 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 20 minutos para 10 da manhã. Hoje, 8 de dezembro, um dia histórico. Começa hoje a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 no Reino Unido. Os carregamentos da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e Biotech da Alemanha, foram entregues nesse domingo no Reino Unido.
o secretário da Saúde, Matthew Hancock, já anunciou que todas as partes do país receberam as doses da vacina. Foram encomendadas 40 milhões de doses. Como cada pessoa precisa de 2 doses, isso é o suficiente para 20 milhões de pessoas, em um país de 67 milhões de habitantes. O intervalo entre cada dose é de 7 dias. Aqui na Inglaterra, apenas 50 hospitais foram selecionados como pontos de vacinação. A vacina deve ser armazenada a menos de 70 graus e, para seu uso, deve ser descongelada naturalmente. Após esse período, ela pode ser armazenada em uma geladeira comum por alguns dias. Hoje, às 7 horas, horário local, a primeira senhora foi vacinada aqui no Hospital St. Thomas. As primeiras pessoas a serem vacinadas devem ser pessoas que moram em casas de repouso e também os funcionários desses asilos. Em seguida, os profissionais da área de saúde e pessoas acima de 80 anos. Isso inclui a Rainha Elizabeth II, de 84 anos, e seu marido, o Príncipe Philip, de 99 anos. O governo acredita que o casal real pode incentivar os britânicos a participar da vacinação. O objetivo é que até abril de 2021, toda a população seja vacinada por aqui. O governo também garantiu que a saída do Reino Unido da União Europeia não deve interferir no programa de vacinação, pois a vacina ela é produzida na Bélgica e o Reino Unido sai da União Europeia no final desse mês de dezembro. Também foi anunciado que as autoridades britânicas estão examinando os dados para aprovarem as vacinas das empresas americana, Moderna e também a vacina local da Universidade de Oxford. Uma informação muito importante é que mesmo vacinada e sem desenvolver sintomas, a pessoa pode contrair a Covid-19, pois a dose protege da doença, não do vírus. Então, vacinados devem continuar seguindo as recomendações e usando máscaras, pois podem transmitir o vírus para as pessoas que ainda não receberam a imunização. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. E a vacina apresentada pelo Estado de São Paulo, a Coronavac, ainda precisa da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ontem, o governo paulista apresentou o seu plano de imunização contra a Covid-19. O início da vacinação está previsto para 25 de janeiro e vai até 28 de março. Na primeira fase, profissionais de saúde, quilombolas, indígenas e pessoas com mais de 60 anos vão receber 2 doses com intervalo de 21 dias entre uma e outra. 77% dos óbitos de coronavírus, como já foi colocado no estado de São Paulo, se concentram neste público. Por isso que o nosso grupo de trabalho, de mais de 20 técnicos na Secretaria de Estado de Saúde, trabalhou desta maneira. A primeira fase vai contemplar 9 milhões de pessoas. Para isso, o governo do estado vai disponibilizar 18 milhões de doses do imunizante. Lembrando que a Coronavac ainda está na 3ª fase de estudos clínicos e precisa da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seja pelo rito regular, seja pelo rito do uso emergencial. Nós daremos todos os elementos para a nossa Anvisa, para ela poder se pronunciar o mais rapidamente possível. E é isso que nós esperamos. Esperamos o compromisso das nossas autoridades com esse esforço que nós estamos fazendo. A expectativa do Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac na produção da vacina, é que o estudo final do imunizante seja apresentado à Anvisa em 15 de dezembro. Sem citar nomes, o governador João Dória informou que outros 8 estados demonstram interesse em adquirir doses da Coronavac. 4 milhões de doses devem ser disponibilizadas para atender outras unidades da federação. Esta vacina, ela é do Butantan, mas ela é do Brasil. Nós não fecharemos a fronteira para os brasileiros de São Paulo apenas. Nós estamos abertos para brasileiros do Brasil. Assim como pretende São Paulo, a vacinação em massa deve ocorrer na China, Indonésia e Turquia, entre dezembro e janeiro de 2021. Na sexta, técnicos da Anvisa concluíram inspeção no laboratório chinês. A previsão é de que a decisão final quanto à certificação de boas práticas de fabricação seja realizada entre a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro.
Ontem, a Anvisa deu início à inspeção na produtora dos insumos utilizados pela Fiocruz Biomanguinhos na produção da vacina desenvolvida pela Oxford, em conjunto com o laboratório AstraZeneca. E está sendo analisada mais uma opção de vacina pelo governo federal. Ainda nesta semana, o Brasil pode assinar um contrato com a Pfizer. Vamos então a Brasília conversar com o Otávio Martins, que já está aí, né, Otávio? Bom dia, conta pra gente então essa notícia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso, né? A vacina aí da Pfizer, né, que começou a ser aplicada hoje no Reino Unido, entrou aí definitivamente no radar brasileiro. Então, nos próximos dias, é possível que se assine aí um protocolo de intenção de compras de 70 milhões da dose dessa vacina. Lembrando que o Brasil já tem negociação aí com a de Oxford, então é mais uma opção, né, que entra aí no leque do brasileiro para poder se imunizar contra o coronavírus. Lembrando também que ontem o presidente destacou em seu Twitter ali na rede social que ele vai disponibilizar qualquer tipo de vacina que seja aprovada pela Anvisa. Desde que a vacina seja aprovada, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai disponibilizar para todos os brasileiros, sem restrição de nenhuma vacina que for aprovada pela Anvisa. Certo. Otávio Martins, eu gostaria que você também comentasse outros assuntos para a gente aí, né? Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também a decisão do MEC sobre a volta às aulas nas universidades federais. É isso mesmo, Rodrigo, tem decisão aí, né? Tem posicionamento novo sobre aquele depoimento do presidente no caso de interferência da Polícia Federal, denunciado aí pelo ex-ministro Sérgio Moro. Então, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, remeteu aí a decisão de como o presidente deve falar à Polícia Federal, se de maneira presencial ou escrita, mas ele deixou claro na decisão que o presidente deve prestar seu depoimento, já que Jair Bolsonaro está na posição de investigado e, quando se é investigado, não tem a possibilidade de não, né, prestar depoimento. Então, o ministro Alexandre de Moraes disse que o presidente tem que prestar depoimento e remeteu aí ao plenário da Suprema Corte a decisão se o presidente vai falar presencialmente ou por escrito. Lembrando que outros presidentes já prestaram depoimento de maneira escrita. Então, esse julgamento ainda não tem data marcada, mas também na decisão o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o presidente Luiz Fux marcasse uma data o quanto antes, já que esse inquérito já está parado há algum tempo no Supremo e a parte final, o que falta aí é mesmo o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Agora, falando do MEC, o Ministério da Educação definiu aí 1º de março como o dia da volta às aulas das universidades federais, né? O governo, o Ministério da Educação, tinha lançado uma portaria dizendo que as aulas iriam voltar em 1º de janeiro, mas aí o Ministério repensou essa decisão, conversou com as universidades, conversou com representantes ali, né, do meio educacional e decidiu por bem que as aulas vão voltar em 1º de março, as aulas nas universidades federais, e aí o meio online, né, as aulas online vão poder compor aí as aulas presenciais, mas está determinado então que 1º de março é o dia para que as universidades federais voltem às aulas. Tá joia, Otávio, obrigado pelas informações. E a seguir, o especialista orienta como a espiritualidade pode contribuir para a saúde. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo lá de Belém do Pará. Terça-feira com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 24 e a máxima chega a 31 graus. A terça-feira deve ter pancadas de chuva que podem ser moderadas a forte em quase todas as áreas da região norte, do centro-oeste, do sudeste do Brasil. As chuvas mais fortes devem acontecer à tarde e à noite. Veja agora a previsão do tempo.
No sul, devem ter pancadas isoladas de chuva no leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. No interior da região, tempo firme. Há previsão de chuva para todos os estados do Sudeste, com risco de temporais no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e centro de Minas Gerais. Em Goiás e no Distrito Federal, chuva a qualquer hora, podendo variar de moderada a forte intensidade com raios. Em Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, sol de manhã e chuva à tarde. Na região norte faz sol, o ar fica abafado e devem ter pancadas de chuva que podem vir de moderada a forte intensidade com raios. Já no nordeste, tem pancadas isoladas de chuva no Maranhão e no Piauí e oeste da Bahia. Chuva rápida no litoral de Pernambuco e da Paraíba e no norte do Ceará. Vamos falar de saúde agora? O modo como enfrentamos algumas situações do dia a dia pode interferir na saúde. Especialistas admitem que a espiritualidade também pode auxiliar nesse cuidado. Raiva, tristeza, falta de perdão. No corre-corre do dia a dia, ninguém está imune. Toda situação encarada pelo ser humano pode ser uma porta de entrada para um tipo diferente de sentimento. Emoções passageiras? Para alguns, pode até parecer que sim, mas a ciência diz o contrário. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo afirma que manter a saúde do coração significa ir além. Ações e pensamentos influenciam na cura e prevenção de doenças cardíacas. A raiva, a falta de perdão, o rancor, esses sentimentos ruins, eles levam a gente a ficar no chamado estresse crônico. Ou seja, o nosso organismo tende a produzir substâncias que desgastam o nosso sistema cardiovascular. A alteração da frequência cardíaca e o aumento da pressão são algumas dessas fatalidades do organismo. Outras consequências do estresse crônico estão ligadas ao sistema imunológico, a gastrite e úlceras. Aquilo vai corroendo não só o corpo, mas corrói a alma, o interior psíquico. A pessoa ela vive transtornada porque vive em função de um sentimento, de algo que não resolveu dentro do seu interior e que precisa resolver. Então você precisa resolver. Diante dessa correlação entre a saúde física e emocional está a espiritualidade. O termo, que não destaca especificamente nenhuma religião, faz referência à maneira de enfrentamento das consequências da vida, um conjunto de pensamentos, reações e atitudes que previne o adoecimento físico. O que devemos fazer? Devemos afastar esses pensamentos, ou seja, procurar perdoar, pensar positivo. Isso é importante, estar bem com você. Estar bem espiritualmente é importante. Precisa estar investindo na sua vida espiritual, estar rezando, buscando a Deus. Outras pessoas de outra religião que buscam a sua espiritualidade própria precisa também estar investindo nisso. A pandemia tornou as pessoas mais reclusas, mas um dos caminhos para o equilíbrio ainda está no diálogo. Você precisa dizer o que está no seu coração, você precisa ter o outro, você precisa ter contato com as pessoas, apesar que hoje, por causa da pandemia, esse negócio de contato, mas não estou falando de contato de tocar, mas o contato de ter uma pessoa próxima, uma pessoa que você possa se abrir, uma pessoa que você possa falar de si. Reação pessoal e valiosa para manter a saúde em dia. E o CN Notícias está terminando hoje. Parabéns à TV Canção Nova pelos 31 anos, parabéns a toda a equipe, a toda a família da TV Canção Nova e ao Monsenhor Jonas pelos 56 anos de sacerdócio. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Fiquem com Deus, até amanhã.